consciência da necessidade. Eu quero começar hoje dizendo para você que me assiste que quanto mais eu leio Ruth, mais da maravilhosa redenção, do maravilhoso resgate de Jesus na cruz por mim, eu entendo e vibro com ele. Como esse pequeno livro de apenas 4 capítulos é rico para mostrar, na sombra do Antigo Testamento, a realidade da perfeita e completa redenção que nós temos em Cristo Jesus. Eu espero que você esteja aproveitando da sua leitura em Ruth e do acessar dessas mensagens em Ruth que nós estamos disponibilizando aqui no Conexão Beriana. No primeiro capítulo, nós encontramos uma família que estava vivendo na casa do pão, Belém, só que ao contrário do nome, vivendo momentos de fome na terra. Nós vimos que essa fome só tinha um motivo. O povo havia voltado as costas para Deus e estava desobedecendo os preceitos do Senhor. E Deus não poderia ter deixado mais claro para eles em Levítico 25: pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão com segurança. Mas eles estavam agindo conforme o coração de cada um. E aí Deus manda disciplina. Inimigos que os dominavam, consequentemente isso trazia fome na terra, fome na casa do pão. Em lugar de se arrepender e voltar para Deus, a família de Elimeleque foge para Moabe, terra onde não havia o temor de Deus, e Deus disciplina a família com a morte do marido Elimeleque e os 2 filhos, já casados com 2 moabitas, mas sem herdeiros. Um outro sinal do desprazer de Deus. Aí, pela graça de Deus, ele ouve o clamor de arrependimento do seu povo, liberta-os de seus opressores e volta a haver alimento na casa do pão. Noemi, viúva que estava amargurada com Deus, volta em companhia de sua nora Ruth, que no meio de tudo isso enxerga a graça de Deus e se converte a esse Deus. Elas chegam no início da colheita, momento de esperança para quem partiu de mãos cheias, mas de mãos vazias, foi trazida de volta pelo Senhor. Noemi, ainda amargurada, mal percebe as bênçãos que Deus já está derramando sobre ela, porque ela voltou arrependida para Deus, conforme nós estamos estudando. E essa bênção estava presente na nora que mais tarde os próprios israelitas de Belém viriam a dizer que ela era melhor para Noemi do que 7 filhos. Aí chegamos ao capítulo 2 e nesse capítulo mostramos Boaz na última mensagem como perfeito resgatador, mostrando que ele tinha direito, dinheiro e disposição para resgatar, mostrando como Boaz é uma sombra do verdadeiro resgatador, o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe redenção por sua morte na cruz. Estudamos também as leis que diziam respeito à justiça social criada por ninguém menos do que o próprio Deus. Terras que voltavam a seus antigos donos e escravos comprados que passavam a ser livres a partir do ano do jubileu, ou seja, a cada 50 anos em Israel. Estudamos também que parentes poderiam resgatar terras e escravos se eles se qualificassem, tivessem os recursos e a disposição para tal. E estudamos também o chamado dever de cunhado, o irmão solteiro de um falecido casando com a viúva ainda sem filhos, justamente para manter o nome da família, manter as propriedades na mesma família. Tudo isso já está no nosso site, disponibilizado para os que desejarem um estudo mais a fundo. E isso nos traz de volta para o capítulo 2, onde queremos olhar mais de perto hoje para Ruth. Conforme já disse, Ruth é para nós a figura daquela pessoa que viveu longe de Deus, mas quando a graça
regeneradora de Deus se manifestou a ela, ela recebe Deus de bom grado. E Ruth tem muito a nos desafiar em termos de como fazemos ou não uso da graça que Deus estende a nós. Na verdade, Ruth talvez seja um dos melhores exemplos contidos na Bíblia de que quando nós temos consciência da nossa necessidade espiritual, nós escancaramos as portas para que o operar de Deus aconteça livremente na nossa vida. A atitude de Ruth libera o caminho para que aquela graça que começou regeneradora na sua vida continue a operar. E especificamente ela vai operar aqui de duas formas. A atitude de Ruth atraiu o favor de Boaz. Ruth, nas páginas do livro da Bíblia que leva o seu nome, livro que nós estamos estudando, ela começa a história como uma simples moabita viúva de um dos filhos de Noemi. Mas ela termina o livro como princesa em Israel. Porque da linhagem dela veio o Senhor Jesus Cristo, conforme relata o Evangelho de Mateus. E ele veio a ser o nosso parente mais próximo, o nosso resgatador. E tudo começou a acontecer quando ela teve que tomar aquela decisão corajosa de voltar com Noemi para Belém. Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Fato é que Ruth agiu contra a lógica. Seria de se esperar que ela voltasse para o seu povo para se casar. Ela deveria ter em torno de seus 25 para 30 anos no máximo. E ela poderia ser novamente feliz, digamos. Noemi deixou muito claro a Ruth que nada tinha a oferecer a ela. Além do mais, que garantia Ruth tinha de que ela seria bem recebida e que os judeus se mostrariam amistosos para com ela? As palavras dela dizem que ela escolheu ficar com Noemi, ficar com o povo de Noemi, ficar com o Deus de Noemi. Mas algo que ficou muito claro a todos que vieram a conhecer Ruth é que a ordem dos fatores na vida de Ruth fez toda a diferença. Foi por começar a conhecer o Deus de Israel que Ruth teve a sua transformação de vida. Teve a sua atitude radicalmente transformada e influenciada. Ruth conheceu um Deus primeiramente confiável, com padrões definidos. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. A terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se. Levítico 25, 18 e 19. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo perecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Deuteronômio 11, 17. Não podemos perder de vista que, tendo sido nora de um sogro que morreu lá com seus 50 e poucos anos, esposa de um marido que morreu sem que ela tivesse filhos, tendo não mais do que os prováveis, na época, 20 anos, 20 e poucos anos de idade, talvez 30 anos no máximo, levando em conta que a Bíblia fala de 10 anos ali que eles ficaram na terra. Isso deve ter feito Ruth pensar. Ruth precisa ter feito a sua lição de casa, tentando equacionar esse Deus, principalmente a partir do momento em que ela percebeu que esse Deus, sendo Deus confiável, com padrões definidos para cumprir as suas promessas, era Deus que também teria que ser perdoador para com os pecadores arrependidos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que mais Ruth poderia ter concluído diante do que diz o capítulo 1, versículo 6?
quando Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela pensou nisso. Só o conhecer pessoalmente o Deus que perdoa pecadores arrependidos, seres pobres e necessitados, como diz o salmista, como Noemi, que partiu de mãos cheias, mas o Senhor a trouxe de volta de mãos vazias, só isso foi suficiente para motivar toda a bondade e preocupação de Boaz para com ela. É como se de repente, contemplando o cuidado de Ruth por sua sogra, a vinda com ela para um povo que Ruth não conhecia, Boaz percebesse que isso só poderia ocorrer como fruto de um relacionamento pessoal de Ruth com o Deus de Israel. Vamos voltar ao capítulo 2, que começamos a tratar na última mensagem, antes do estudo sobre as leis do levirato. Vamos reparar as características de Ruth hoje. E eu espero que elas mexam com você para que você enxergue o Senhor Jesus, o resgatador, o redentor que nós temos à nossa disposição. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth teve a iniciativa de cuidar da sua sogra. A promessa dela que ficaria com Noemi agora se torna clara, toma forma, de maneira de ela correr atrás de alimento, do sustento para sua sogra, que era bem mais velha. E aqui também nós vemos Ruth conhecendo o suficiente já sobre Israel e seu Deus, porque a expressão dela foi recolher espigas e não colher espigas. Havia uma prescrição interessante na lei que Ruth parecia conhecer, que dizia o seguinte: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem espigas caídas de sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por isso Ruth diz: vou recolher espigas, em lugar de dizer vou colher espigas. Ela conhecia esse detalhe da bondade de Deus para com o necessitado e o estrangeiro. Mas o importante, no versículo 2, é a iniciativa de ela cuidar da sua sogra. Versículo 3. Aqui não é para vermos uma característica de Ruth, mas sim de Deus. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Por acaso? John Piper, em seu comentário sobre essa expressão, diz que o autor bíblico não precisa expressar sua teologia a cada linha que escreve. Por vezes é bom deixar algo meio ambíguo, como que nos dando a oportunidade de preenchermos os espaços em branco. Mais tarde nós teremos a resposta, e de Noemi, com a sua tremenda teologia da soberania de Deus. A resposta é Ruth sendo dirigida pela providência misericordiosa de Deus enquanto recolhe espigas. Ruth, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, porque Deus continua gracioso e soberano mesmo enquanto está em silêncio. Provérbios 16:9 expressa isso muito bem. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Versículo 7. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros, conta o capataz a Boaz. Ela não pressupõe ter o direito sequer de recolher e juntar espigas caídas na colheita. Ela até poderia, alegando ser estrangeira, ser necessitada. Não, Ruth pede permissão. Ela sabe tomar a iniciativa, mas ela não é presunçosa. Ela não é abusada, ela não é manipuladora. Ruth é humilde.
Ainda na parte final do versículo 7, ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Gente, trabalho não assustava Ruth. O versículo 17 acrescenta que Ruth colheu na lavoura até o entardecer, mas debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Ela não parou até que o sol tivesse ido embora. E ainda foi debulhar o que ela havia recolhido e levou isso para Noemi. E não foi pouco, gente. Entre 15 e 18 quilos. Eu confesso a vocês que essa atitude de Ruth me intriga. Ela me incomoda. Porque eu me vejo um trabalhador. Eu me vejo uma pessoa com iniciativa. Quando a questão é fazer isso sem exigir meus direitos, sem agir lançando mão de argumentos, de falar, um falar que coloca, digamos assim, o outro contra a parede quando eu me vejo com razão. Como é difícil abrir mão disso. Como é difícil agir com essa humildade, essa mansidão que a gente vê aqui em Ruth. E quando queridos próximos que me amam me exortam, no fundo eu não gosto de ouvir essa exortação, não. Porque o meu velho homem é sempre tão astuto para encontrar uma desculpa para minha falta de humildade, falta de mansidão, e colocar a culpa em outra pessoa. Talvez você se identifique com isso. Para mim, o autor do livro quer que nós imitemos a Ruth como sinal de que realmente nós conhecemos a Deus pessoalmente. Tomar a iniciativa de cuidar dos que de nós dependem, mas com uma atitude humilde, mansa, sem exigir direitos e com a diligência de um trabalho que é árduo. Ao chegarmos aos versículos 8 e 9, Boaz se mostra muito bondoso para com Ruth. Olha o que ele diz: não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E Boaz chama Ruth de minha filha. É uma expressão de carinho, de quem provavelmente tinha a idade talvez até para ser pai dela. Eu pressuponho que Boaz era um solteirão aqui dos seus 40 para 50. Talvez não idade para ser pai dela, mas era de uma idade bem maior que de Ruth. Como eu já disse, um provável sobrinho de Elimeleque. Então a bondade, a riqueza e a influência de Boaz começam a se voltar para o bem-estar de Ruth. Mas agora nós chegamos ao diálogo mais importante do capítulo, os versículos 10 a 13. Ruth faz uma pergunta muito importante a ser respondida. Pergunta que cada um de nós precisa fazer ao Deus que nos resgata, porque nada na vida será mais importante que a resposta a essa pergunta. Observe o texto, versículo 10. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Como Ruth é diferente de nós hoje? Esperamos bondade dos outros e quando nós não obtemos aquela bondade, aquilo nós achamos ser direito nosso. Nós ficamos surpresos, nós ficamos ressentidos até quando as pessoas não reconhecem a nossa bondade. O mesmo ocorre com as pessoas em relação a Deus, com a teologia da prosperidade que rola solta por aí. As pessoas acham que Deus lhes é devedor. E quando por providência de Deus nós passamos por algum aperto, alguma necessidade financeira prolongada, nós ficamos ressentidos, amargurados para com Deus, porque nós nos achamos merecedores. Ruth não. Ruth sabe da sua origem.
Ela sabe que ela não deve esperar nenhum tratamento especial. Ela expressa sua consciência de indignidade prostrada com o rosto em terra. Ah, mas os orgulhosos não sabem ser gratos, como Ruth foi. Eles acham que a própria ação de Deus salvá-los é porque existe mérito neles. Deus viu alguma coisa boa neles. E isso nós precisamos tirar limpo nesse texto. Porque Ruth, com essas atitudes expressas no versículo 10, rosto em terra, consciência de origem, de indignidade, se sente imensamente grata. Em sua humildade, ela se sente ainda mais humilde ao ser tratada com graça. Porque a graça não tenciona nos arrancar da condição de indignidade, de humildade que temos, por termos a origem que temos, filhos de Adão, não nos esqueçamos. A graça de Deus visa nos tornar satisfeitos na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa de Deus. Visa nos tornar satisfeitos no nosso Redentor. Então Ruth faz uma pergunta que precisa de resposta. Por que achei favor aos seus olhos? A resposta está contida nos versículos 11 e 12. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia, O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Repare que Boaz não responde à pergunta de Ruth: por que achei favor aos seus olhos? Porque a graça de Deus não impõe condições. Não requer mérito nosso para ser graça. A resposta que ele dá: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai e mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Ela não deve nos fazer pensar que Ruth trabalhou para merecer o favor de Boaz. Caso contrário, seria mais um relacionamento de empregado prestando serviço ao empregador, e que por isso estaria obrigado a pagar por tais serviços. O versículo 12 mostra que esse relacionamento empregado-empregador é impossível de se conceber aqui. Repare que o versículo 12, em lugar de pintar Ruth como uma empregada de Deus que ao trabalhar bem terá de Deus, o empregador, um salário digno, ela pinta o quadro de Deus como uma enorme águia. E de Ruth como um filhote de águia que busca refúgio debaixo das asas de Deus. A expressão é muito clara: o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A conclusão implícita é que Deus recompensa Ruth por ter vindo buscar refúgio nele. É um conceito bastante presente no Antigo Testamento. No Salmo 57:1, por exemplo, nós lemos: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas. O salmista busca refúgio, ele pede misericórdia, pois em Deus a alma dele se refugia. Por que então Deus haveria de mostrar misericórdia a Ruth através de Boaz? Através da bondade de Boaz? Porque ela havia vindo buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. E quando alguém faz isso, a honra de Deus está em jogo e ele não irá decepcionar a pessoa, será misericordioso. É aqui que eu receio que tantos dos ocupantes da igreja de hoje podem estar alicerçando a sua fé no objeto errado. E podem estar encaminhando sem perceber por causa disso para a perdição eterna. As pessoas estão, no fundo, confiando no seu valor para obter o favor de Deus. Mas a verdade bíblica é que se buscarmos o valor de Deus, gracioso e misericordioso, como fonte da nossa esperança, aí sim
temos o compromisso inabalável de Deus, baseado no caráter de Deus, movendo Deus a nos socorrer e nos trazer proteção e alegria. Mas a essa altura, alguém pode se perguntar como o amor de Ruth por Noemi, por conseguinte o abandonar da sua família, terra, povo, está ligado ao fato de que ela buscou refúgio debaixo das asas de Deus. Ruth conseguiu sair do refúgio de seus pais, seu lar, seu país, porque encontrou debaixo das asas do Senhor um refúgio infinitamente superior. E por isso, vendo a necessidade tão presente de Noemi, ela teve a sensibilidade de ver Deus chamando-a para suprir essa necessidade. Enquanto Deus demonstrou se mover rumo a uma Noemi arrependida por ter saído debaixo das suas asas, e para também desfrutar dessa proteção das asas desse Deus, Ruth ali também se refugiou e se entregou de corpo e alma ao cuidado da sua sogra, movida pelo próprio cuidado que ela estava sendo, digamos assim, ela estava começando a desfrutar debaixo das asas do Senhor. Deixar Moabe, deixar seus pais e amar incondicionalmente a Noemi foram um mero resultado e evidência de que Ruth realmente havia se refugiado debaixo das asas de Deus. Então a Ruth que perguntou, por que achei favor aos seus olhos, não fez por merecer a misericórdia de Deus ou de Boaz. Antes, ela honrou a Boaz, honrou a Deus, pelo que fizeram a ela, simplesmente se refugiando na generosidade de ambos. E essa é a mensagem do Evangelho desde o Antigo Testamento. Deus terá misericórdia de qualquer um, independentemente de raça, cor ou condição social. Qualquer um que se humilhar como Ruth, se refugiando debaixo das asas do Senhor. Por isso Jesus disse em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, referindo-se principalmente aos religiosos que o rejeitaram como Messias, presta atenção no que Jesus diz. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Deus está procurando pessoas dispostas a deixar pai e mãe ou qualquer outra coisa que possa estar lhes impedindo de desfrutar de uma vida sob as asas de Jesus. No Novo Testamento nós temos um bom exemplo disso. Observe João capítulo 1, versículos 47 e 48. Nesse texto nós encontramos Natanael. O texto diz, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael havia estado debaixo daquela figueira, pelo que Jesus disse, encarando a verdade a seu respeito. Quem sabe contando-a para Deus em oração. E quando Jesus citou a figueira, Natanael, aliviado, deve ter raciocinado. Quem sabe o que se passou debaixo daquela figueira, senão Deus? Por isso ele exclamou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Roy Hession, um dos autores e certamente o pregador que mais Deus usou na minha vida para me tirar dessa triste sina de ser um crente que tinha que provar aos outros que é alguma coisa, que tem valor. E descortinou para mim essa maravilhosa mensagem de quem nós realmente somos e de como Deus é propício a seres humanos como Ruth, estrangeiros, não merecedores de favor algum. Ele retratou esse tipo de diálogo que nós temos com Deus quando nós nos refugiamos debaixo das suas asas da seguinte forma, com as seguintes palavras. Eu vim para responder às suas orações. Mas, Senhor, eu nem orei. Eu tenho andado tão fraco que nem orar eu tenho conseguido. Você tem lamentado?
Pranteado por causa dos seus pecados? Sim, Senhor. Só tu sabes o quanto. Essa tem sido a tua oração e eu vim para respondê-la. Queridos, vocês certamente já ouviram uma frase de que graça é o favor imerecido de Deus. E essa frase é verdadeira, exceto por uma pequena, mas importante exceção. No momento em que reconhecemos que nada de bom habita em nós, nada de atraente para Deus, aí nós nos tornamos perfeitos candidatos à graça de Deus. E esse nosso reconhecimento, uma vez existente em nós, atrai a graça de Deus, sem que ela deixe de ser graça. Agora, não me entenda errado. Eu estou me referindo aqui à graça na vida. Porque a graça, ela é a primeira coisa que vem em nossa direção. A graça regeneradora de Deus, que nos transforma em pessoas que não queriam saber de Deus, em pessoas atraídas por Deus. Aí sim, a nossa fé é alimentada. E nós passamos a nos ver arrependidos como pecadores, como diz aqui. Então, quando eu digo que quando nós temos atitude, a graça pode agir sem deixar de ser graça, eu estou falando desse prolongar da graça de Deus na nossa vida, que começou regeneradora lá atrás. E isso nos leva à segunda forma, que a atitude de Ruth abriu caminho para que a graça de Deus tivesse ação completa. A atitude de Ruth determinou o suprimento completo de Boaz. Eu creio que após as considerações que nós tecemos aqui, nós temos condições de compreender melhor as palavras de Boaz no versículo 8. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Como seria deselegante Ruth, após tanta deferência de Boaz, ir recolher espigas em outro campo. Seria um gesto de ingratidão, de avareza, talvez até de falta de inteligência. Tanto isso é verdade que Noemi repete a mesma coisa no versículo 22. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor que você fique, é melhor você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Ir a outro campo traria sobre Ruth olhares de censura. Quem sabe até de desconfiança de quais seriam as reais intenções dela. E esse conselho de Boaz e de Noemi também nos dizem respeito. Não devemos tentar recolher espigas em outro campo que não o da graça de Deus. Não devemos buscar respostas senão aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, há tantos hoje que, tendo recebido Jesus pela graça, mediante a fé, estão hoje procurando recolher espigas no campo da experiência emocional ou no campo do esforço próprio. E hoje em dia essas pessoas são as mesmas que pedem a cabeça de alguém que prega essa mensagem tão claramente contida nas bem-aventuranças. Porque elas estão desistindo ou desanimando de recolher espigas no campo da graça. Porque ir à cruz de Jesus implica em arrependimento, implica em quebrantamento. Porque a cruz lida com os nossos pecados. É preciso reconhecer a nossa situação de necessidade. Mas é nessa hora que o inimigo planta o seu engano, como ele fez com Eva. Ele sussurra para nós: espera aí, você tem que ser um cara que mostra para os outros que você vive em vitória. Esse negócio de se humilhar, viver confessando, já não chega de tanto se humilhar? Você não vem à igreja para se alegrar? Onde já se viu passar a semana toda num sufoco danado, e em vez de ter um pouquinho de céu aqui, só se fala em arrependimento. Tem que cantar mais aquele corinho que diz que você tem valor. Não pode passar a vida toda se arrependendo. Ô brother, assim você vai ser mal visto, diz o diabo. Qual a resposta a isso? Versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá.
Pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando começamos a recolher espigas no campo da graça, é preciso entendermos que o resgatador nos convida a saciar a nossa fome e sede. Molhava-se o pão no vinagre, porque esse vinho azedo misturado com um pouco de óleo tinha a propriedade de matar a sede. E há a promessa de comermos até ficarmos satisfeitos e ainda sobrar. Tanto que o versículo 18, nele nós encontramos Ruth tendo o que dar à sua sogra, da abundância que havia recebido, da abundância que havia colhido ao recolher espigas no campo gracioso do resgatador Boaz. Queridos, quando começamos a recolher espigas no campo da graça, não podemos retroceder e voltar ao campo da experiência emocional ou do esforço próprio como tantos. Quem sabe até ao nosso redor na igreja. Quem sabe até parentes nossos em casa. Porque isso desmerece o sacrifício que Jesus fez na cruz. É como se não quiséssemos o suprimento que Ele coloca à mesa, que é mais do que suficiente para satisfazer a fome da nossa alma. Foi isso que aconteceu com os Gálatas e Paulo teve que exortá-los com firmeza. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar no esforço próprio? Eu preciso concluir. E quero fazer isso relembrando que uma pessoa que acaba de conhecer a graça de Deus, que Ele é confiável, com padrões definidos, Deus perdoador para com pecadores arrependidos, essa pessoa tende a ser como Ruth, ter a atitude que atrai a graça, digamos assim, o amplo suprimento de Deus. Humildade, confiança na soberania de Deus, uma atitude de total obediência para com a sua palavra. E por isso tudo, Ruth decidiu não recolher espigas em outro campo. Decidiu continuar onde havia começado e recebido tanta graça, tanto favor. Mas até aqui não nos esqueçamos, Ruth não passa de uma recolhedora de espigas. E tudo que a esperava, as grandes bênçãos, a grandeza de uma vida completa e de realizações que ainda estavam por vir, Ruth nem sequer sonhava ou imaginava que estava por acontecer. Mas uma coisa ela havia aprendido, o nome de Boaz. Pela primeira vez, no versículo 19, ela pronuncia o nome dele. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Assim também é conosco. Quando decidimos não recolher espigas senão no campo da graça de Deus, mesmo não passando de simples recolhedores de espigas, pecadores sem méritos, sem direitos, mal podemos imaginar tudo de maravilhoso, de espiritualmente magnífico que nos aguarda. Mas é preciso sabermos clamar pelo nome certo, Jesus. Mas vocês se recordam que eu disse que tantos de nós aqui somos como Noemi, ratos velhos de igreja. E como aconteceu com Noemi, é possível que tenhamos tentado viver a vida por conta própria, pela nossa própria conta, sem que Deus participe, sem que Deus tenha voz. E aí nos demos mal. Mas para sermos parecidos com Noemi, não é necessário que tenhamos deixado Belém, a casa do pão, e ido para Moabe. Não é necessário que nós tenhamos deixado de frequentar igreja e ido morar no mundão. O texto de hoje fala muito ao nosso coração em termos de que em que campo nós temos recolhido espigas. Queridos, uma coisa que nos ajuda muito é lembrarmos que vida plena na terra prometida para os israelitas seria sinônimo para nós de vida cheia do Espírito. Viver onde há inimigos, onde há pecado, onde há tentação,
mas onde o viver com Deus redunda em viver com segurança na terra. A terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se, diz Levítico 25. Ruth casualmente, por acaso, entrou no campo do resgatador Boaz. Você e eu fomos trazidos pela mesma casualidade. A soberania de Deus. A graça eletiva de Deus ao campo da graça. Não procuremos recolher espigas em outro